sexto ano. Aqui é a professora Juliane. Nós iremos fazer uma revisão básica sobre algum desses conteúdos. Alguns vocês, creio que verão com mais detalhes agora, mas eu quero trazer alguns deles. Os números, sistema de numeração decimal, números naturais e operações. Mas vamos falar um pouco sobre história. Como era antigamente? O homem tinha números, tinha símbolos. Primeiramente, vale ressaltar que os homens primitivos eles se alimentavam de colheita de frutos, pesca, caça, abrigavam-se em cavernas e para defesa pessoal utilizavam de paus e pedras. Só que havia um problema quando tinham a procura de alimento suficiente para o grupo. Então, para a busca de alimento suficiente para o grupo, eles iniciaram o cultivo de plantas e começaram a criação de animais, trazendo assim a técnica do pastoreiro, que começou a prática há 10 mil anos atrás, e surgiu a agricultura. Mas não existiam símbolos. O que acontecia? As pessoas utilizavam os dedos das mãos ou as pedrinhas para representar a quantidade de animais do seu rebanho. Por exemplo, o caso do pastor de ovelhas, não sei se vocês já ouviram falar. O pastor de ovelhas, com a necessidade que ele tinha de controlar a quantidade de ovelhas que saíam e voltavam ao final do dia, o que ele fazia? Ele pegava um pacotinho de pedra, então para cada ovelha que ele soltava pela manhã, ele pegava e separava uma pedra, Então separava uma pedra para cada ovelha que passava, aí ele aguardava no montezinho. Ok. Ao final da tarde, para cada ovelha que voltava, ele tirava do monte e colocava no saquinho. Ok? Então, o que ele queria saber com isso? Se ao final do dia ele olhasse o saquinho e estava todas as pedrinhas lá, significa que nenhum animal se perdeu. Então, ele precisava saber se a quantidade de ovelhas que ele soltou de manhã era a mesma quantidade que ele recolhia no fim da tarde. Mas existem outros modos de representação de quantidade de coisas. Por exemplo, o homem primitivo marcava nos ossos ou nas madeiras, as quantidades das coisas e objetos, dos objetos animais. Também utilizavam de gravetos, utilizavam nós em cordas para poder representar as quantidades. Só que isso havia um problema quando tinha necessidade de representar uma quantidade maior de coisas. Então, foram os egípcios que foram os responsáveis por representar a quantidade dos objetos por forma de desenho, ou seja, símbolos. Além disso, com o desenvolvimento das civilizações, com o comércio, que aí surgiram as pessoas, os artesãos, os comerciantes, sacerdotes, administradores, e com a criação da escrita, que foi por volta de 3000 a.C., que foi possível o pessoal realizar o registro dos saberes e a comunicação. Então, foi possível a comunicação entre os povos. Vou até colocar aqui uma canetinha para nós irmos destacando. E com isso foi possível realizar o registro das descobertas matemáticas com o desenvolvimento da escrita, o conhecimento, os saberes da humanidade que eram acumulados. E com isso foi possível a criação do sistema de numeração egípcio. O sistema de numeração dos egípcios, eles utilizavam alguns símbolos, que era o quê? O I era um bastão, que não era o I, na verdade era um traço. Esse símbolo era do calcanhar, representava 10, O bastão representava 1. O rolo de corda representava 100. A flor de lótus representava 1000. O dedo apontando, 10.000. O peixe representava o quê? 100.000. E o homem, e assim sucessivamente. Eles utilizavam 7 números chaves para poder representar os números. Uma outra criação foi o sistema de numeração maia. O sistema de numeração maia era de base 20. Então, uma concha representava o 0, uma bolinha representava o número 1, 2 bolinhas, 2, o 5 era um tracinho, depois do 5 era o quê? O tracinho mais a bolinha. O tracinho vale 5 e a bolinha vale 1, então 5 mais 1, 6. E assim sucessivamente. O sistema de numeração dos babilônios
eles eram combinados da seguinte forma. O 1 era desta forma, o 10 desta forma, e a partir do 10 era-se feita a combinação entre esses dois de modos distintos. Esse é o sistema de numeração dos babilônios. O do romano, sistema de numeração romano, era o seguinte. O I valia 1, o V 5, o X 10, o L 50, C 100, D 500 e M era 1000. Então, dois números juntos, quando se tinha o menor antes, então assim, por exemplo, se o I vale 1 e o V vale 5, 5 menos 1, 4. Então, a designação do 4 era desta forma. Agora, quando o maior ele vinha antes, como é que faria? Somavam-se os valores, não subtraíam como anteriormente. Então, 5 mais 1, 6. E as contribuições maiores, pessoal, veio da Índia. Da Índia, nós temos aqui esse seguinte caso. 1 representa 1 unidade. 1 e o 0, dezena. 1, 3 zeros, centena. 1, 3 zeros, unidade de milhar. Aqui é 2 zeros, né, centena. 3 zeros, unidade de milhar. 4 zeros, dezena de milhar. E 5, centena de milhar. Então, pessoal, foram os estudos relevantes da Índia que contribuíram para a invenção do sistema decimal. Vocês lembram aqui, ó, 5 é a nossa centena. O 6 é a nossa dezena. Então, no caso, são 6 dezenas. O nosso 7 aqui seria a unidade, então CDU. Então, 7 unidades, 6 dezenas e 5 centenas, ok? Que é o número 567. E o número 2043? 3 unidades, ok? 4 dezenas. O 0, ele indica a ausência, né? Então, o 0 era a ausência da centena. E aqui representava 2 unidades de milhar, representa 2 unidades de milhar. Então, assim, temos aqui 2 unidades de milhar, nenhuma centena, 4 dezenas e 3 unidades, ok? Então, é o número 2043. Mas as contribuições maiores, pessoal, elas vieram da Índia. O passo importante foi a criação do zero, porque o zero antigamente ele era designado assim, como se fosse o ovo de um ganso. Ele não tinha a forma que ele tem hoje. Com o zero foi possível, pessoal, completar o sistema de numeração, o nosso. O zero indicava a ausência de agrupamentos em determinada posição. Por exemplo, o número aqui, do 203. Temos aqui 2 centenas, temos nenhuma dezena, 0 dezenas, e temos 3 unidades. E os símbolos criados pelos hindus mudaram muito no decorrer do tempo, até chegar no nosso sistema mesmo, chamado de indo-arábico, que é o 0, 1, 2, 3, que é o que nós conhecemos hoje. Mas se foram os hindus que inventaram esses números, por que os árabes têm a ver com isso? Por que indo-arábico? Porque foram os árabes que divulgaram os números hindus. Então, foi justamente por isso. Por volta de 786 e 809, os árabes eles enfrentaram guerras. Essas guerras tinham como um dos prêmios livros de centro científico. Então, assim, eles ganharam em comum desses prêmios livros de centro científico e que foram levados para Bagdá para serem traduzidos para a língua árabe. E o califa de Bagdá da época, ele contratou grandes sábios e um deles estava o maior matemático da época, que era quem? Era o Al-Khwarizmi. Ele escreveu os livros de matemática, ele traduziu esses livros que vieram da Índia e em seu livro, que chama-se sobre a arte hindu de calcular,
ele explicou com detalhes como eram os 10 símbolos da Índia, né? Os 10 símbolos hindus. E por isso, pessoal, que foi chamado de algarismo. Então, ficaram conhecidos então como sistema de numeração indo-arábico. Indo porque foi criado pelos índios, né? Pelos pessoal da Índia, quer dizer, que são o pessoal hindu, e arábico porque foram livros que foram divulgados pelos árabes, foram traduzidos por eles. Então, demorou-se muito até atingir a forma que se tem hoje, né? Até ganhar a forma de representação dos números que se tem hoje, que é 1, 2, 3, 4, 5. Mas, sobre o valor posicional de um número, eu penso que vocês já estudaram sobre isso, mas eu vou dar uma recapitulada básica aqui. Pessoal, o valor posicional de um número, ele depende da ordem que o algarismo se encontra. Por exemplo, o número 748. O 7, ele ocupa a casa das centenas. Então, ele está na terceira ordem da casa das centenas. Ok? Então, ele está na terceira ordem da casa das centenas. Então, nós temos aqui 700 centenas. Aqui, temos a casa das dezenas. Então, temos aqui 4 dezenas. Né? Coloquei o zero aqui sem querer. Então, 4 dezenas e 8 unidades. Então, 7 ocupa a terceira ordem. O 4 ocupa a segunda e o 8 ocupa a primeira ordem da casa das unidades. Aqui, ó, ele está na casa das unidades. Então, é isso. Então, terceira ordem, as centenas. A segunda ordem, temos as dezenas. E na primeira ordem, temos as unidades, ok? E como se ler e escrever números decimais, pessoal? Primeiro, nós dizemos a parte inteira. Então, aqui a parte inteira é o que vem antes da vírgula. Depois, nós podemos falar um a um estes números que estão na parte decimal, ok? Então, esse número aqui pode se ler da seguinte forma: 62,253,4. Ou simplesmente podem ser agrupados na sua parte decimal e lido da seguinte forma, que é o que está dizendo aqui no item 2. 62, vírgula 2, aí aqui, ó, 25, né? Na verdade, que nós estamos agrupando eles, então 62,25, 34. Então, podemos agrupá-lo 2 a 2 e ler desta forma. Ou eu posso, pessoal, simplesmente mencionar primeiro a parte inteira e, em seguida, a parte decimal, falando-se as menores partes contidas no número. Então, poderia ser assim: 27,5.783 décimos de milésimos. Então, eu trouxe aqui algumas das formas como você pode se ler e escrever números decimais. Existem outras formas também, ok? O número e numeral. Pessoal, o numeral é a forma que você usa para expressar o número. O número 5, por exemplo, ele pode ser expressado de diversas formas, como, por exemplo, olha aqui, quando você coloca aqui 1, 2, 3, 4, 5, esta é uma forma de você representar o número 5, ou escrever por extenso, ou ela também pode ser escrita em outra língua, aqui com a representação em inglês, 5, ou ela pode ser escrita desta forma, Vzinho, ou ela pode ser escrita em número 5 mesmo, na forma de número, ou esses tracinhos mesmo, eles representam também 5 quantidades de coisas. Representam o número 5 também. Mas falando sobre o conjunto dos números naturais. Vocês conhecem os conjuntos dos números? Existem conjuntos dos números naturais, que é os números positivos e o zero. Tem os números inteiros, que são os números positivos, os negativos e o zero. Temos o conjunto dos números fracionários, que são os números racionais. Temos diversos conjuntos que vocês irão estudar em breve. Mas aqui eu trago para vocês o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, pessoal, ele é composto pelo 0, 1, 2, 3.
infinitos números. Existem infinitos números naturais. Então, temos aqui a reta numérica, né? Que vocês irão estudar em breve também. Aqui nós podemos marcar 0. Aqui podemos marcar 1. São os números positivos, né? Aqui podemos marcar o número 2. E assim sucessivamente. Entre o 0 e 1 existem infinitos números que são aqueles de vírgula, 0,5, 0,1. Existem infinitos, mas aqui nós estamos falando dos números naturais. Os números naturais é composto pelo 0 e os números que são positivos, ok? E é designado pela seguinte letra, o Nzinho. Ou também pode ser designado da seguinte forma, Nzinho asterístico, ou seja, é o conjunto dos números naturais sem o 0. Então, eu posso designar dessas duas formas. Mas, o conjunto dos números naturais em si, ele é composto pelo 0 e os números positivos, ok? Mas agora, recapitulando um pouco sobre adição, subtração, multiplicação e divisão, pessoal. A adição, como vocês já sabem, ela é a operação que junta, que soma duas quantidades ou mais. Olha aqui, ele é designado pelo maisinho, ok? E nós temos as nossas parcelas, igual o 5 e o 4 é a nossa parcela. São os termos aditivos, nossos termos aditivos. O 9 aqui representa o quê? O resultado, o total. 5 mais 4, 9. A subtração é a operação de você extrair, de você tirar, diminuir uma quantidade maior de uma quantidade menor. A quantidade maior é chamada diminuindo, a quantidade menor subtraindo. O resultado chama-se diferença ou resto. Lembrando-se, pessoal, que sempre é unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, ok? Por exemplo, eu tenho um número aqui, 123, mais, vou colocar um número aleatório aqui qualquer, mais um número, mais um número qualquer aqui, 2, 3, 4. Ok, então aqui é dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, dezena embaixo de dezena e unidade embaixo de unidade, não se esqueçam desse detalhe. A multiplicação, pessoal, é a operação de juntar várias vezes coisas que são iguais, quantidades iguais. Por exemplo, aí é representado pelo xzinho, pessoal, não esqueçam disso. Temos aqui 12 vezes 3. 12 é o fator, 3 também é o fator da multiplicação. 36 é o resultado, o produto da multiplicação. Mas o que é multiplicar 12 por 3? É simplesmente você juntar 12 ou somar 12 3 vezes. Então, 12 vezes 3 é 12 mais 12, que dá 36. Ou simplesmente 12 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3, 36. A divisão em si é a operação que você vai repartir, dividir uma quantidade em quantidades que são iguais. Ele pode ser designado por esses dois pontinhos ou pode ser designado por esse aqui, ó, um tracinho, bolinha e bolinha embaixo. Pessoal, na divisão, esse número aqui é o nosso dividendo, esse é o nosso divisor, esse é o nosso quociente ou o nosso resultado e o resto é o que sobra, né? É o resto da divisão. Na divisão 37 dividido por 12, por exemplo, como nós sabemos, 12 vezes 3 não é 36? Então, o número que mais se aproxima de 37 multiplicado por 12 é o quê? É eu fazer a multiplicação 12 vezes 3, que dá 36. E 37 menos 36 dá resto 1. Tem como continuar a divisão? Não tem. Não tem como continuar a divisão dentro do conjunto dos números que nós estamos trabalhando. Então, o resto é 1. Então, dividendo, divisor, quociente, e esse é o nosso resto, ok? Isso aqui são coisas que vocês já sabem, mas eu estou fazendo uma revisão, né, para vocês se recordarem, tá? Você fala, professora, tem técnica para fazer conta de cabeça? Se eu quiser fazer essas contas de cabeça,
Existem muitas técnicas, pessoal, que você pode utilizar para poder fazer contas mentais de modo mais rápido. Inclusive aqui, ó, eu trouxe até para vocês esse link aqui, ó. Esse link aqui do Jack Games, como fazer cálculos mentais rapidamente, vocês conseguem obter várias técnicas. Eu trouxe só uma aqui, só para vocês verem como é legal. Como nós estamos trabalhando com decomposição de números, dezena, centena, unidade, nós podemos fazer o seguinte: nós podemos decompor da direita para a esquerda. Então, da direita para a esquerda. Como, professora? Olha esse exemplo: 786 menos 523. 786 nós já sabemos que é o quê? 700, né? Que é a nossa casa da centena, a nossa casa aqui da unidade, que é 80, e temos a casa da dezena, que é 80, e temos a casa da unidade, que é 6, né? Então, é 700 mais 80 mais 6 unidades. Então, aqui nós temos a nossa centena, temos a nossa dezena, e temos a nossa unidade, ok? Então, é 700 mais 80 mais 6. E 523 é 500 mais 20 mais 3 unidadezinhas. Então, como é que eu faço para poder fazer esse cálculo? Vai ser simples. É só você subtrair unidade de unidade. 6 menos 3 dá 3. Subtrair dezena de dezena. 80 menos 20, que dá 60. E subtrair 700 de 500, que é simples, que dá 200. Então, qual vai ser o resultado, professor? O resultado é somar centena mais dezena mais unidade, né? Então, quanto vai ser? 200 mais 60 mais 3. 263, pessoal. Então, essas são as regrinhas básicas. Esse aqui é só uma delas. Eu trouxe porque eu gostei, que vai muito de encontro ao que nós estamos estudando, mas existem várias outras, vocês podem acessar o link para descobrir. Pessoal, aqui abaixo segue o link da nossa aula no Google Meet. Eu vou fazer uma aula de dúvida no dia 17/6, às 14 horas da tarde, para o caso de quem estiver com alguma dúvida, queira, né, tirar essas dúvidas, queira questionar alguma coisa, sugerir alguma coisa, ok? Então, fique com Deus e até a próxima!